Um comentário, né, interessante que esta eleição tem um protagonismo das mulheres, né? As mulheres não estão ali entre as principais candidatas à presidência da República, a gente só tem uma mulher, né, que é a candidata Vera Lúcia, do PSTU. A gente não tem nenhuma vice-mulher. De toda forma, as mulheres entraram nesta eleição com muita força por conta dos índices altíssimos de feminicídio que a gente tem no país e também porque somos maioria do eleitorado. Então não dá para ninguém se eleger sem falar diretamente para as mulheres. E esse movimento, a Janja falando lá em São Paulo, né? Aí você tem no Rio de Janeiro a Fernanda também falando. E aqui em Brasília a gente tem um movimento muito forte, como você bem colocou, que é a direita, uma nova direita que está nascendo, comandada por mulheres. Então você tem a Michelle, você tem, que é candidata ao Senado, deve fazer uma votação bastante significativa, né? Ela é da cidade, ela conhece bem a cidade, a gente ouviu aí a fala dela. A gente tem a Bia Kicis, que também é candidata ao Senado, a gente tem a Damares Alves, que é um nome bastante forte aqui da política local, que também é mulher, e a gente tem a Celina Leão, que é candidata ao governo do DF. Então elas trazem aí também um movimento evangélico para cima do debate. A gente vê ali nos trejeitos até da Michelle, a forma ali de se manifestar, é muito, né, a forma como as evangélicas se manifestam, e um movimento que está crescendo e possivelmente vai ter um impacto muito forte lá nas eleições de 2030. Elas estão indo devagarinho e finalmente, né, Neila, mulheres que estão discutindo o país, e não são só mulheres que estão no palanque para fazer ali, né, ocupar um espaço da cota feminina. Bom, Felipe, quero ouvir sua opinião também. Antes de chamar o Felipe, estão me chamando, me dizendo aqui que eu tenho que chamar o intervalo, então vamos para o intervalo para quem nos assiste aí pela Fast TV, intervalinho comercial. Muito breve a gente já volta com a nossa discussão e com a nossa programação. Bom, aqui pelo YouTube eu já quero ouvir o Felipe falando também sobre esse protagonismo feminino, que apesar de não estar encabeçando chapas, aliás, em lugar nenhum, né? A própria Michelle Bolsonaro batalhou muito por isso, principalmente no Ceará. Essa foi a discussão principal, porque ela queria a Priscila Costa como a candidata no Ceará. Ela não foi ouvida, apesar de ter dito a palavra dela. O Valdemar ter confirmado que ela poderia ter dado a palavra dela, pois tiraram a Priscila Costa para colocar o pai do André Fernandes nessa candidatura ao Senado pelo Ceará. Depois disso, a Michelle se sentiu aí completamente desrespeitada, no sentido de: o meu partido não me deixa cumprir a minha palavra. Então ela acabou deixando à frente do PL Mulher. Então chapas mesmo comandadas por mulheres não há, mas a gente vê todos eles muito preocupados em estarem circundados e rodeados de mulheres para garantir a candidatura e a presença delas nessa eleição. Lembrei, desculpa, Felipe, também em São Paulo, Lula lançando duas mulheres, né? Que é a Marina Silva e a Simone Tebet, para o Senado. Será que a gente vai ter um Senado aí com muitas mulheres? Feminino? É um ponto interessante que a Andresa levantou aqui. De fato, quando você pega, por exemplo, o evento do Lula, né, você vê que no começo do evento, até o discurso do Geraldo Alckmin e do Haddad, né, quem protagonizou ali foram as mulheres mesmo. Né? Você vê que a Fafá de Belém cantou um hino, depois a Benedita da Silva, né, candidata ao Senado Federal para o Rio de Janeiro, né, fez um discurso, né, depois a Janja, né, assumiu o microfone e fez uma homenagem à Marisa, né, ex-mulher do Lula, e falou claramente da questão da mulher, né. E o ponto interessante disso tudo também é que um dos pontos talvez altos, né, do ato do Flávio Bolsonaro foi quando ele estava discursando, aí ele parou o momento e pediu e deu a palavra para sua esposa, né? E a sua esposa assumiu o microfone e falou claramente, né, da questão das mulheres, falou que o Flávio Bolsonaro é o candidato que vai fazer políticas para as mulheres, que caso o Flávio Bolsonaro ganhe, e as mulheres terão protagonismo no seu governo, né? Ou seja, então claramente as mulheres estão assumindo um protagonismo nessas eleições, apesar de não estarem realmente na chapa, né, presidencial. Todo mundo sabe que as mulheres decidem as eleições, porque são a maioria, né? E todo mundo sabe também que na eleição passada o Jair Bolsonaro perdeu no público feminino e por isso que ele perdeu as eleições para o Lula, né? Então, de fato, as mulheres vão ser protagonistas e
comparando os dois atos, né, um ponto importante, né, é que você não viu no palanque do Flávio Bolsonaro essas mulheres que estão em outros atos de campanha, né? A Michelle Bolsonaro, por exemplo, estava no ato de abertura da campanha da Celina Leão, né? Ou seja, e no Lula foi diferente. No Lula você viu a Simone Tebet, por exemplo, discursando, né, em um dado momento, né? Então você tem esse... eu não sei o que aconteceu, se como foi muito bem estruturado o evento do Lula, o ato do Lula, né? Talvez todas as pessoas que têm um protagonismo nas eleições de diferentes estados puderam vir para São Paulo para o ato do Lula. Já o Flávio Bolsonaro, por ser algo informal, né, eu sinto que perdeu essa aderência, né, de várias lideranças políticas, inclusive das mulheres, né? Então talvez esse seja um ponto que eu queria colocar aqui da diferença entre os dois atos. Felipe, mas a gente também não pode deixar de considerar e constatar que a Simone Tebet é candidata ao Senado em São Paulo. O evento do Lula foi em São Paulo. Não teria o menor sentido nem ela nem a Marina estarem lá. A Michelle é candidata em Brasília, hoje foi o pontapé inicial da campanha. Então, até que se explica um pouco, né, a presença da Michelle aqui. A Neila já colocou que ela estará em 3 eventos, né, ao lado do Flávio Bolsonaro. A Michelle pede voto para o Flávio, então... Nesse sentido, acho que não tem contradição, né, o fato de a Simone Tebet estar lá e a Michelle não, porque a Simone é candidata, ela precisa colar no Lula, né? A Simone Tebet não é de São Paulo, a Marina Silva não é de São Paulo, elas se mudaram para São Paulo, registraram um domicílio eleitoral ali para tentar vencerem as eleições ali, fazendo um confronto com os 2 candidatos do Tarcísio de Freitas, que é o governador. Vamos lembrar que este ano o eleitor vota para 2 vagas no Senado Federal. E é importante, Neila, que as pessoas prestem atenção em quem são os suplentes destes senadores. Quem que é o suplente? O candidato ao Senado escolhe 2 pessoas que vão substituí-lo em momentos em que ele não estiver ali no mandato, né? A Michelle Bolsonaro colocou o irmão dela na chapa. Tem muitos políticos que fazem isso, de colocar parentes ali, então... É algo a se observar, se você, eleitor, quer votar em alguém, né, que se não estiver, colocou ali um parente. Lá em Alagoas, né, você tem a mulher do candidato ao governador, a Marina, se eu não me engano o nome dela, socorro aí, produção, que também colocou a sogra. Você vê que surpreendente, né? Nem sempre as pessoas não gostam da sogra. Talvez não goste. Ela colocou, talvez o marido tenha pedido. Colocou a sogra, né, como suplente. A sogra, que é a doutora Eudócia, já é, neste momento, senadora, porque ela era suplente do atual vice-prefeito de Maceió. Então ficou tudo ali em família. Né? Eudócia, que veio aqui algumas vezes, inclusive na residência do Alvorada, quando Jair Bolsonaro morava lá. Antes da campanha eleitoral das últimas eleições, não sei se vocês vão se lembrar, o Jair Bolsonaro abriu o Palácio da Alvorada para alguns jornalistas poderem entrar, participar das coletivas. Houve aquele momento em que cantores sertanejos pousaram de helicóptero lá no Palácio da Alvorada. Foi nessa leva aí das visitas. Caiado esteve por lá, entre elas a doutora Eudócia também esteve por lá, junto a Jair Bolsonaro, falando para os jornalistas. A gente que, inclusive, eu fui convidada, tá, para almoçar lá com o Bolsonaro. Almoçamos com o Bolsonaro no Alvorada por alguns dias, para acompanhar todos esses movimentos. Ele estava muito chateado, ele gritava nessas coletivas que aconteciam lá no Alvorada, e ela foi uma das convidadas em um desses momentos. Da Atena esteve lá, o Gustavo Lima, vários cantores sertanejos, e também Ronaldo Caiado. Então, estou me lembrando aqui de umas pessoas que estão participando das campanhas eleitorais, como candidato ou não, mas que estiveram lá nesse momento, na eleição passada, antes das eleições passadas, no Palácio da Alvorada. Você ainda tinha, né, expectativa de poder ali. O Flávio frisou bastante, né, que ele está sozinho. Né, isso também faz ali uma vacina para o palanque dele não ter, né, muitos políticos. E concordo com o Felipe, uma ótima observação de que parece mais informal ali o palanque do Flávio, mas o próprio Felipe já colocou, eu vou endossar aqui, a direita ela age assim, né, como se fosse algo espontâneo, o que na verdade, né, por trás das cortinas ali, é tudo muito planejado para parecer assim. Né? O Jair Bolsonaro já fazia dessa forma, né, já comia ali o espetinho com a farofa caindo no chão,
a Pão de garrafa queijo de com leite café, condensado. o pão de queijo com leite condensado, que quando eu não estava fazendo regime eu também adorava, e o cafezinho naquela garrafa mais simplesinha ali. O que o pessoal do entorno do Flávio diz é, será que vai funcionar para o Flávio fazer algo mais, vamos ver o que vai dar? Ou o Flávio precisa ter uma campanha mais estruturada, porque o Flávio não é o Jair. Então é isso que a gente vai acompanhar, né, ao longo da campanha para ver se o Flávio finalmente acerta o time para conseguir, de uma vez por todas, engatar essa campanha. O Flávio tem a vantagem que as pesquisas mostram que, apesar de toda a pancadaria em torno dele e da falta de apoio de outros partidos, as pesquisas mostram que o Flávio ainda é um candidato competitivo, que no segundo turno ele tem chances ali de vencer o presidente Lula. Então a eleição, Neila, Felipe, hoje começa, tudo isso que a gente está assistindo hoje é imagem que as equipes das campanhas vão pegar para jogar no programa eleitoral, porque o programa vai começar. Então é um fato que vai mostrar muito para a gente agora o valendo, né, como cada campanha vai se comportar. Os candidatos já estão dizendo que não vão participar em debate, né, de debate o Flávio e o Lula. Então esse confronto de ideias vai se dar, né, por meio de palanques como esses que a gente está vendo hoje, em que o script está bem traçadinho, né? Com a importância do debate, no debate eles precisam fugir, né, desse script. Mas os dois já mostraram, Neila, que a campanha vai ser toda pautada em comparações. O Lula pediu para a militância decorar as comparações e o Flávio também passou boa parte do discurso nessa parte mais propositiva, comparando, né, a época do pai com o governo do PT. Bom, a gente precisa destacar também como foi o